Olá, amados, bom dia. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui juntos mais esse dia, debaixo da graça, da misericórdia, do poder do Senhor Jesus, para juntos, mais uma vez, procurarmos aprender de Deus, para que nossas vidas sejam edificadas no poder do Senhor. Amém? Essa é a nossa posição. Aprendermos mais e mais debaixo do poder da graça do Senhor e nos tornarmos a gloriosa igreja de Deus. A igreja para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que vivem segundo a sua vontade. E eu quero orar por você nesse momento e pedir que Deus, mediante a presença do seu Espírito Santo, possa dirigi-lo, possa orientá-lo, instruí-lo, iluminá-lo nessa manhã e dizer que Deus te ama profundamente. Deus te ama muito mais do que você imagina. Vamos então orar nesse momento, pedir que Deus possa abrir nossos corações, nossas mentes e que nossos espíritos possam ser saciados pela sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, diante do teu altar, diante da tua presença santa, nos colocamos e te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Precisamos do teu amor. O mundo, apesar de estar passando por um momento difícil, mas ainda aquelas coisas que não edificam permanecem no homem, porque muitos não se deixaram transformar, muitos não se deixaram tocar pelo teu Espírito. Em não havendo transformação, Senhor, então o homem padece, falta-lhe a fé, o amor se esvai. A demonstração de que quer fazer o melhor também se esvai. A vida como testemunho também não existe. Então só há um remédio, Deus, é a tua palavra. E esse livro nos ensina. Estamos, Senhor, ministrando sobre Efésios. Igreja, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Em unidade. Em paz. Então, Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, porque queremos aprender mais de ti, para sermos testemunhos vivos, testemunhas da tua palavra. Fica conosco, nos abençoa e nos dá sabedoria do alto dos céus, no nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Então, presta atenção, meus amados, nós estamos a partir de segunda-feira, que foi ontem, ministrando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse servo do Senhor, que antes não conhecia a palavra, que não vivia segundo a vontade de Deus, mas quando conheceu essa palavra, então a vida dele se tornou totalmente diferente. E é isso que ele, ao escrever aos que estavam em Éfeso, um local pagão, um local onde havia templos pagãos, um deles era a deusa Diana. Então, ali estava um povo que era idólatra. Mas o apóstolo Paulo, quando viu que Deus tocou o coração, que aqueles que receberam a palavra foram transformados, e aí ele sente o quão é maravilhoso, o quão é poderoso o quê? O poder de Deus na vida das pessoas. Então, se nós queremos ser diferentes, nós temos que deixar que nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Não há nada mais importante do que as nossas vidas sejam conduzidas, pelo poder, pela graça, pela misericórdia que vem de Deus através do Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que é o nosso Salvador. Ele, ao
entregar sua vida por nós. O Espírito Santo veio quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, e agora é Ele que nos dirige. E essa palavra quer nos transformar em soldados abençoados, soldados que querem viver preparados para a guerra constantemente. Porque o mais difícil é quando a gente, de repente, por um problema, se sente incapaz, se sente sem condições, como se não existisse um Deus que quer nos preparar a cada dia e quer ouvir o seu testemunho de fé e dizendo: Deus, eu venci, Deus, eu estou aqui, obrigado, porque é o teu poder que me sustenta, é a tua graça que a cada dia me conduz. Amém? E então, meus amados, você que está hoje conosco, nós estamos, na primeira parte de Efésios, ele lembra que Deus, Ele nos concedeu bênção. Eu estava orando ontem: Senhor, que coisa maravilhosa. Senhora, Deus nos abençoou. Versículo 3, ele diz que Ele fez isso para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, porque cada vez que eu reconheço que Deus me abençoou, eu quero agradá-lo, eu quero fazer a vontade dEle, para ser santo e irrepreensível. Ele nos adotou através de Jesus Cristo, entendeu? Pela sua bondade, ou seja, ele aqueceu, ele abonou a atitude de Jesus, nos tornando agora filhos também adotivos. Depois ele lembra da sua redenção, da redenção de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, para que assim nós pudéssemos ser salvos. E aí o mistério que era a questão do templo separado lá, depois da cortina, antes da cortina, o véu se rasgou, e agora nós temos essa liberdade de ir ao Pai através de Jesus Cristo. E depois ele fala que nós fomos predestinados segundo a vontade dele, e tudo para que a glória e o louvor seja dado a Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós fomos, e uma vez que nós fizemos isso, nós declaramos que nós cremos em Jesus Cristo, que nos leva até o Pai. E quando nós cremos, Deus confirma isso, nos dando o selo do Espírito Santo. E ele garantiu como penhor, ele deu como garantia para que nós recebêssemos o selo do Espírito Santo, o próprio Filho Jesus. E aí você vai evoluindo nesse crescimento de graça e misericórdia de Deus. E então, lá no 17, ele lembra o seguinte, que Deus é o Pai da glória. E Ele, ao nos conceder, nos dá um Espírito que trata do conhecimento de Deus sobre nós, o Espírito de sabedoria e de revelação. E Paulo também ora para que nós sejamos iluminados, orientados, instruídos por Deus, para que nunca nos afastemos da presença do Espírito Santo. E aí, porque tudo, quando ele fala isso, nesse ponto, ele diz no 19 que com tudo que nós temos, a grandeza do poder dele vem sobre nós, porque cremos, segundo a força que vem dele para nós, a força e o poder de Deus sobre nossas vidas. E aí, ele também lembra que acima de todas as coisas, toda autoridade, poder, tudo, domínio está onde? Nas mãos do Senhor. E diz que ele sujeitou todas as coisas. Tudo aquilo que você imaginar está debaixo dos pés do Senhor, através de Jesus Cristo. Então, e aí, como tudo está sujeito a Ele, e é Ele que nos consegue, Ele diz que Ele pode nos encher, né? Nos encher de tudo, e Ele é tudo em todos. Ou seja, é Ele que nos preenche, que nos completa com o poder do Espírito Santo sobre Ele. E hoje nós estamos no capítulo 2. Mas o que nós devemos lembrar, e ao final nós queremos que você esteja preparado, porque Paulo vai depois comparar que nós somos, né? Ele nos vai moldar como um soldado, e o soldado está sempre para estar sempre preparado para a guerra. E também lembrando que se há uma força poderosa, esta é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a força mais poderosa sobre a face da terra. Então, desesperarmos nunca, porque nós temos um Deus que nos torna superior a todas as coisas. Então, lembre-se, você é aquele que Deus tem separado para vencer batalhas.
Mas por quê, pastor? Porque está dito na palavra, não sou eu. Não sou eu. É a palavra de Deus que nos mostra, que nos afirma, não sou eu. Então, a igreja de Deus é a maior força do mundo. Nada poderá destruir a palavra de Deus, e nem a fé e a esperança. Porque o Senhor, é Ele que gera essa força, essa esperança e a fé em nós. Amém? Muito bem, meus amados. Então agora peguem suas Bíblias, no capítulo 2 de Efésios. Estamos aqui. E Ele nos vivificou, estando mortos em vossos... vou repetir. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, aqui está essa porção da tua palavra. E nós queremos, Deus, que o teu Espírito seja aquele que ensina, que instrui, como disse Jesus lá no capítulo 14. O Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero voltar aqui a uma palavra, amados, em Atos capítulo 1, versículo 18, Atos dos Apóstolos, quando é lembrado exatamente isso, porque a gente tem que sempre andar segundo o que a palavra nos ensina. Então, acompanhe aí comigo, Atos, capítulo 1, versículo 18. 1, versículo 18. Pronto. É o 2, desculpa. Aqui está quando ele promete. Atos 2, 18, 5. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha no 2, versículo 4, você voltando, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então tudo que somos, tudo que recebemos, vem do Espírito do Senhor. Então, se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo nos permitiu. Se nós permanecemos na palavra, é porque Ele quer que nós estejamos. Agora, como nós temos que permitir o agir de Deus constante em nossas vidas. O agir permanente de Deus, o nosso Pai, para que possamos a cada dia crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria diante do Senhor. A graça de Deus nos deu, porque ele afirmou lá no capítulo 1, no versículo 3, isso, e Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou. Isso é uma coisa que eu vou frisar sempre. Você já tem as bênçãos. A questão é você tomar para si. Às vezes você recebe algo de alguém, um presente que você olhou, não gostou da embalagem e guardou ali. E deixou lá. E depois de alguns dias, aí você vai lá olhar e diz, que coisa linda. Como é que eu não tomei logo isso aqui, porque eu precisava usar e a pessoa me deu de presente e eu não dei nenhuma atenção? Isso também acontece com as bênçãos de Deus. Deus já abençoou, mas você precisa continuar
a ser digno de poder usar as bênçãos, entendeu? Você recebeu, mas acontece, por exemplo, você ganhou um presente que você não sabe usar, não tem necessidade dele, aí isso para você não significa uma bênção, mas Deus vai sempre escolher, é sempre o melhor, e aí nós devemos atentar para olhar logo esse pacote, abri-lo e dizer: Senhor, obrigado. E aqui vamos ao capítulo 2, e ele nos vivificou, estando mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos, precisávamos nos tornar vivos, estávamos mortos porque o pecado do mundo, né, nos mata, e agora Jesus ao ressuscitar, ele nos traz uma vida, nos tira da morte espiritual, nos tira da morte que estávamos em pecado e nos traz para a sua presença. E o mais interessante disso que a gente não pode deixar de ressaltar: não queira morrer todo dia. Um dia está em Cristo, outro dia está fazendo as coisas do mundo. Isso não agrada a Deus. Até uma palavra que a gente fala, os nossos pensamentos, às vezes nossos pensamentos divagam, isso entristece o Espírito do Senhor. Então a nossa busca constante é de dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença santa todo dia. Eu não quero que um dia eu seja um cristão verdadeiro, uma bênção, no outro dia eu sou qualquer um. Não, nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que vivem segundo a palavra. E segundo essa palavra tem que gerar em nós, produzir em nós uma conduta diferente, um testemunhar diferente. E nós temos que brilhar a luz, como Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus, lá no finalzinho do Sermão dos Montes: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O sal é para temperar e a luz é para brilhar, é para dar direção, para mostrar a beleza de um lugar. Então, quando a luz se acende, eu vejo às vezes naqueles palcos de Hollywood, aquele tapete vermelho com luz maravilhosa sobre aquela atriz vestida muito bonito, aquele ator com suas joias, com tudo aquilo. Mas lógico que a gente está falando aí da vaidade do mundo. Eu estou falando sobre a luz. Pronto, suponhamos que naquele momento da apresentação daqueles grandes atores e atrizes, as luzes se apagassem. Ia mostrar o quê? Me digam. Nada. Porque a escuridão. E a escuridão não revela que cor, qual penteado, que tipo de roupa está vestindo. Nada. Então, isso não serviria de nada. Então, Deus não quer que nós sejamos pessoas bem vestidas no escuro. Porque a escuridão independe de como você está. Entendeu? Então, Deus quer que você seja essa luz. Ou seja, Ele nos vivificou. Para quê? Para que nós, uma vez que estávamos mortos em nossos delitos, ou seja, nossa morte espiritual estava decretada. Mas Jesus veio e nos resgatou dessa morte. E nós temos que estar prontos para viver o que Ele tem. E Ele lembra que isso era o que nós fazíamos quando não conhecíamos a Jesus. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o que eu acho interessante é que Paulo é bem claro: existem inimigos espirituais, existem hostes espirituais, existem os anjos de Deus para nos guardar, e existem também os anjos decaídos, aqueles que são do maligno. Eles continuam na terra, vão dando. Os fracos são conduzidos por ele para fazer a vontade deles, porque eles não podem se materializar para executar seus desejos profanos, aqueles que são os anjos decaídos, e usam pessoas que estão vazias para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então essas pessoas se perdem no meio desse emaranhado todo de pecado, conduzidos por quem? Porque uma vez, presta atenção, que nós todos fomos criados por Deus, ou seja, então se fomos criados por Deus, Ele é o nosso Pai. Quando alguém diz: Deus é meu Pai, Deus é Pai, graças a Deus, em nome de Deus, não está mentindo, não. Todos fomos criados por Deus. Agora, nem todos seguiram o que Deus determina. Essa é a questão. Vamos lá. 3. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: nós éramos assim, mas não devemos mais nos portar como os tais, como aqueles que outrora viviam assim. Agora nós somos diferentes, nós fomos transformados pelo poder de Deus e não podemos mais continuar fazendo o que fazíamos antes, o que éramos antes. De repente, aquela ira, aquela coisa, sabe? Nós temos que pedir: Senhor, me ensina, porque isso é um aprendizado. A vida, ela nos ensina a cada dia e a gente deve aprender a viver o melhor. Às vezes a gente magoa uma pessoa tão próxima, magoa alguém que está mais distante um pouco. E a nossa atitude, a nossa forma de ser, o nosso agir, às vezes mostra que nós não somos aqueles que Deus chamou para viver segundo a sua misericórdia, a sua graça. Porque nós fomos chamados para fazer a vontade, dar testemunho do que significa esse Deus em nós. Porque se você dá um testemunho diferente, tu vai dizer: cadê esse Deus que você conhece? Cadê esse Cristo que você diz que é amor? Que conduta é essa de alguém que conhece o amor, a sabedoria, que diz que vive debaixo da graça de Deus? Só temos que ser diferentes, porque... E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não esqueçam, se você fraquejar, o inimigo está pronto para agir e fazer você pecar mais e mais. Está aí. Ele é bem claro que há principados e potestades. Antes, aqueles que não conheciam outrora, andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entendeu? Então, aqueles que não conhecem a Jesus, ou aqueles que conhecem e que se deixam afastar, agora eles se deixam conduzir por esses espíritos principados e potestades. Os principados, lógicos, nós devemos lembrar dos filhos de Deus, dos anjos que nos conduzem, e as potestades do ar são aqueles que nos levam a cometer o pecado. Vamos lá. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos crucificou juntamente com Cristo. Ou seja, pela graça. A graça foi derramada em nós para nos salvar e nos manter salvos. Então eu não posso me afastar dessa graça. Eu não posso me afastar do poder de Deus. Eu não posso me afastar do zelo que Deus tem para comigo. Mas eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso viver o que Deus tem para mim. Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Em seguida, é dito que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos tirou da comunhão com o mundo para ter comunhão com Cristo. Ele nos tirou da nossa miséria espiritual para nos exaltar, para nos fazer pessoas diferentes, transformadas por esse poder maravilhoso que é viver de acordo com a graça, a misericórdia do Senhor. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está ensinando isso, olha, vocês têm que estar preparados, soldados fortes, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. 7. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus. Tudo isso serve para que nós, através da nossa permanência no Senhor, preste atenção, através da nossa permanência no Senhor, nós possamos mostrar pela nossa fé e pelas obras que nós praticamos que nós somos diferentes do mundo. Nós somos pessoas transformadas pelo poder de Deus, Deus Todo-Poderoso. Entenderam aí? Deus está dizendo, olha, ande segundo a minha palavra. O meu Espírito domine sobre a sua vida. Seja alguém transformado ou transformada pelo poder glorioso do Senhor. Pois é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. E ninguém, algumas pessoas acham que as suas obras,
Que a pessoa, não, se eu fizer, é o meu fazer, é o meu querer que me faz estar na presença de Deus somente. Sim, é o meu querer e o meu fazer, mas fazer a vontade de Deus e não a própria vontade. Entendeu? Se eu uso o meu querer e o meu fazer para simplesmente atender às minhas vontades, então eu não estou querendo viver segundo o que Deus determina. Eu quero viver segundo a vontade de Deus e não segundo a minha própria vontade. Porque quando eu fizer a minha própria vontade, então eu estarei sendo contrário à vontade de Deus. E para concluir, aqui diz: pois somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Andássemos nela. Somos aqueles que devem andar segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. E assim nós nos preparamos para vivermos, para sentirmos o que Deus representa para cada um de nós. Nós devemos ser guerreiros, preparados, qualquer hora que o Senhor nos chamar. Porque, olha, vejam só, gente, para a gente concluir aqui. Eu me lembro, a gente está no quartel como bombeiro, está lá na hora de dormir, deitou. Mas a gente deita, sabe como? Todo uniformizado. Somente o capacete, hoje tem uma calça que você veste, já tem com as botas, você mete os pés, pronto, já se levanta, entendeu? Aí você já está pronto. Então, suponhamos que tocasse incêndio, um alarme de incêndio, e o bombeiro ainda fosse se uniformizar. Daqui que ele colocasse todo o uniforme, quanto tempo chegaria na casa? E o tempo é relevante entre a destruição e aquilo que a gente quer salvar. Por isso, devemos estar preparados. Deus quer que você esteja preparado todo dia. Para quê? Para fazer a vontade dele. Então, vamos nos preparar. Eu declarei ontem que após esse estudo, quando terminarmos, nós teremos vários guerreiros, soldados fortes, valentes, para enfrentar as dificuldades sem temer nada. E essa palavra de hoje nos ensinou isso. Sabe, ele subjugou. Jesus colocou tudo debaixo da ordem dele. Tudo que está no mundo está sujeito a Deus. E Jesus e Deus são um só, e o Espírito Santo. São três em um. Então, tudo está sujeito e nada poderá acontecer se não for pela vontade do Senhor. Então, sua vida está debaixo da vontade de Deus. Deus fará o melhor cada dia, desde que nós criamos e estejamos inteiramente vivendo pela fé. Amém? Vamos orar agora por você. Muito obrigado por cada um de vocês que eu vi aqui estar conosco. Muito obrigado pelos irmãos de outras igrejas também. Muito, muito obrigado a todos que nos acompanham, que estão conosco, que vivem pela mesma fé. Porque a igreja de Cristo não é o templo, mas a igreja somos nós. Cada um ligados a Deus mediante a nossa fé. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas, as vidas de cada uma dessas pessoas que nos acompanharam por fé. Deus, que nós possamos crescer, como fala esse livro de Efésios. Todos, um só Cristo, uma só fé, um só batismo. A igreja, corpo vivo de Cristo, vivendo na unidade do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo. Estende tuas mãos, Deus, para abençoar cada família aqui representada. E também os seus queridos, seus filhos, seus netos, todos, seus pais. Abençoa, Senhor, a todos. E que essa palavra ela se propague e que abençoe muitas vidas. É o que nós pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E não esqueça, hoje, terça-feira, como é dia também de culto de oração, a transmissão será às 7h30, como todos já estavam habituados, para que não percamos, para quando a gente voltar, né, não perdermos o hábito. Então, 7h30 é a live, que é o momento também de oração. Que Deus abençoe a todos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Boa terça-feira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Bom dia.